tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre textos, tipos de textos e gêneros textuais. Vamos lá? O que é o texto? O texto é uma forma de comunicação, uma forma da gente se comunicar, de se expressar e de representar uma ideia para as pessoas. Então, quando as pessoas olham e conseguem compreender aquela ideia que quer passar, aquela mensagem, ali a gente encontra um texto. Os textos, eles podem utilizar 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, que utiliza somente as palavras escritas ou faladas para poder passar a mensagem. A não verbal, que utiliza somente imagens, símbolos, etc., para poder transmitir a mensagem. E, por último, a linguagem mista, tá? Ela mistura tanto palavras quanto imagens, utilizando as duas formas para poder transmitir a mensagem que ela quer passar ao leitor. Vamos ver alguns exemplos desses tipos de linguagem nos textos. Começando com exemplos de textos de linguagens verbais, como as pesquisas que a gente faz em dicionários, poemas, como esse do Vinícius de Moraes, livros de história, como esse trecho do livro Extraordinário, letras de músicas, como essa do MC Gui, e muitos outros. Logo depois, nós temos exemplos dos textos com linguagens não verbais, como os emojis, que querem dizer coisas pra gente, placas de trânsito, placas diversas, e as histórias em quadrinhos sem as falas, ok? Já nos textos com linguagens mistas, nós temos as histórias em quadrinhos com falas, os textos que mandamos no WhatsApp junto com os emojis e os cartazes e banners que misturam imagens e escrita. Para que eu preciso conhecer os tipos de texto? Para que eu preciso saber como que funciona esses tipos de texto? A gente precisa saber porque através da tipologia textual e do gênero textual, a gente consegue compreender qual é a função desse texto, o que ele quer passar para as pessoas, e a gente consegue se comunicar melhor. A gente agora vai ver quais são os tipos de texto. Nós temos 5 tipos de textos, ok? O texto narrativo, o texto descritivo, o texto expositivo, que é o informativo, o texto dissertativo e o texto injuntivo, certo? E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada um deles. O texto narrativo é aquele que conta para o leitor uma história. Essa história ela pode ser tanto real como uma história inventada, uma ficção. Ele vai usar de um personagem, um cenário, um tempo, para poder contar ali pra gente através de um desenvolvimento, com início, meio e fim. Já os textos descritivos, eles descrevem uma pessoa, um objeto, um lugar e etc., fazendo com que o leitor consiga imaginar as características, os sentimentos e as coisas que estão sendo descritas ali. O expositivo, por sua vez, ele informa e apresenta um assunto, um tema, uma ideia para que o leitor fique ciente, conhecendo sobre aquele tema falado. O dissertativo, por sua vez, ele expõe também um assunto, um tema, através da opinião do autor. Esse autor usa de argumentação para tentar convencer o leitor sobre a sua ideia. O injuntivo, por último, mas não menos importante, ele também é chamado de instrucional, porque ele instrui, quer dizer, ele orienta, ele indica para o leitor um procedimento a se seguir, assim como as receitas. Falando em receita, é aí que entra os gêneros textuais. Os gêneros textuais são exemplos, formas da gente utilizar esses diferentes tipos de texto. Eles dão pra gente possibilidades da gente poder usar várias formas de escrever e ler e interpretar em diferentes situações, em diferentes assuntos. Então, para cada tipo de texto, existem vários gêneros que a gente pode utilizar, dependendo do que a gente quer transmitir ao nosso leitor. Vamos ver um pouquinho sobre esses gêneros agora. Como exemplos de gêneros narrativos, podemos ver romance, novela, conto, crônica, contos de fadas, fábulas, entre muitos outros. Aí embaixo nós vemos o Cavalo e o Burro, que é uma fábula de Monteiro Lobato, onde a gente vê a história de um cavalo e um burro, e a gente consegue ver ali o andamento dessa história e aí a conclusão final.
Logo depois, nós temos os exemplos de gêneros descritivos, como listas, biografias, relatos, cardápio, diário e classificados. Nesse texto de Viriato Correia Cazuza, Pata-Choca, conseguimos imaginar como que era esse personagem relatado por ele. Como exemplos de gêneros positivos, temos os jornais, resumos, verbete de dicionário, reportagens. Aqui nós vemos uma reportagem no jornal sobre a faxina no Lago Paranoá. Logo depois, nós encontramos os gêneros dos textos dissertativos. Como exemplos, podemos ver o editorial, uma redação para o Enem, as resenhas e as monografias. Aqui embaixo nós vemos o exemplo de uma resenha do filme Que Horas Ela Volta, né? Onde eles expõem o que eles acharam do filme e a opinião deles, argumentando com o leitor para convidá-lo a assistir o filme também. E por último, os exemplos de gêneros do tipo injuntivo, nós temos as receitas, bulas de remédio, manual de instruções, entre outros. Aqui nós temos a receita de uma massa de pizza que, com a estrutura dela bem organizada para ajudar o leitor, mostra os ingredientes que serão necessários e o modo de preparo que o leitor tem que seguir corretamente passo a passo para conseguir fazer a receita. Vale ressaltar, pessoal, não pode esquecer que às vezes dentro de um texto, dentro de um gênero, existem mais de um tipo, a gente consegue ver ele mais, principalmente o descritivo. A gente vê muito ele dentro do texto narrativo, né? Então, às vezes, quando a gente está lendo um texto, parece que tem elementos de outro texto ali, pode confundir. Ué, mas isso aqui não é uma descrição? Isso aqui então é um texto? Isso é um texto aquilo? Então você termina de ler, compreende qual é a função, o que ele quis dizer, quais os elementos que teve mais, e aí você vai poder esclarecer qual é realmente a tipologia daquele texto. Tá? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e curtir se você gostou. A gente se vê. Tchau, tchau!